Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora o digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que somos pecadores e dependemos totalmente da ação do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Que eu possa expor aqui, Deus, a tua palavra e somente a tua palavra, e que possamos, Deus, durante a semana, durante os dias, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sempre fazemos como forma de pregação de Cristo uma pregação expositiva. Ou seja, nós zelamos para que a palavra de Deus seja exposta, para que não as ideias de um pastor sejam expostas, mas que a palavra de Deus e somente a palavra de Deus seja exposta. Por isso que é importante os irmãos, ao saírem daqui, reverem, lerem o texto. Vejam se é isso mesmo. Confirmem, através do Espírito Santo, aquilo que está sendo pregado. E mais importante, não venha para a igreja sem uma bagagem daquilo que nós estamos estudando, porque é importante você chegar aqui e adorar a Deus através da palavra dele. Então é durante a semana que nós estudamos, é durante a semana que nós aprendemos. E como eu tenho sempre feito essa leitura contínua, desde o capítulo 1, nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos estudando desde o capítulo 1. E aí, essa é uma carta, é uma passagem que não é muito fácil. Ela é dura. Paulo está exortando a igreja. E aí, pastor, no dia da inauguração da igreja, você vai fazer uma exortação dessa. Né? Pelo cuidado de Deus, permitiu Deus que fosse essa leitura que nós fizéssemos hoje. E por isso é importante, meus irmãos, a gente estudar durante a semana. Veja os vídeos anteriores no YouTube, que vocês vão ver que toda a pregação, desde o capítulo 1, que nós estamos fazendo, e agora chegando aqui no capítulo 3, a partir desses versos. Então, meus irmãos, eu quero apenas revisar, a partir do capítulo 3, o que nós já estudamos até aqui. Desde o comecinho do capítulo 3, Paulo alerta os irmãos a respeito de alguns que estavam pregando a circuncisão mais a fé. Né? Então, para você ser salvo, você precisava acreditar, confiar em Cristo, mas também tinha que ser circuncidado. Era isso que estava sendo ensinado na igreja, naquela época. E a verdadeira circuncisão do coração, Paulo vai dizer que é aquele de quem adora a Deus em espírito. Aquele que adora a Deus em verdade. A circuncisão está no coração e não mais na carne física. E Paulo também aborda sobre o fato de que a salvação ela não é por obras, coisas que eram defendidas naquele tempo por alguns judeus. E Paulo vai abordar e vai falar muito a respeito disso, porque se fosse por obras, certamente Paulo seria salvo. E ele coloca ele como exemplo de um bom judeu, de uma boa pessoa que seria salvo pelas obras. Só que Paulo vai dizer também que ele considerou tudo isso perda, ou seja, tudo aquilo que ele era. O fato dele ser judeu, o fato dele ser hebreu, o fato dele ter sido circuncidado no 8º dia. Ou seja, era um perfeito judeu, quase perfeito judeu. Mas ele considera tudo isso perda. Quando ele olha para a cruz, quando ele olha para Cristo, ele diz, tudo isso é perda diante de Cristo. Então precisa ser considerado perda, e precisa ser considerado não mais naquilo que era lucro, na categoria, lembra que a gente falou de categoria? Não mais naquela categoria de lucro, mas categoria de perda para ganhar a Cristo, e o que ele fala? Para ser achado em Cristo. Eu e você, meus irmãos, somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus, nada mais. Não é pelas obras, não é por alguma coisa que nós fazemos, ou por algum tipo de mérito. Nós não temos. Somos achados em Cristo Jesus quando, pela fé, nós abrimos mão de tudo aquilo que a gente achava que era lucro, para considerar perda diante de Deus, diante de Cristo, e receber a fé, né, e receber a graça do Senhor Jesus. E Paulo, ele faz uma adoração diante disso. Depois que ele expõe isso, ele diz assim, agora eu quero viver conhecendo ao Senhor.
Agora eu preciso viver uma vida prática. E a minha vida é de conhecer e viver, experimentar da ressurreição, experimentar da salvação e viver com o meu Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós estudamos na última pregação que Paulo deixa bem claro a respeito dessa salvação ser somente pela fé e exorta aos crentes viverem agora para a glória de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, porque a gente às vezes imagina que a Bíblia só vai falar de graça, mas ela fala também das boas obras. Só que muita gente inverte. Muita gente inverte colocando as boas obras para receber a graça. Só que, na verdade, você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, somente pela graça, mas para as boas obras. Agora sim, como crente em Cristo Jesus, você precisa dedicar a sua vida em adoração ao Senhor. Você precisa praticar as boas obras, porque você é salvo. E isso é uma consequência daqueles que são salvos. E aí Paulo vai começar a trabalhar a respeito da santificação, a respeito da maturidade. Eu e você não estamos mais no leite, mas precisamos avançar para o alimento sólido, desenvolver essa salvação, crescer, e ele vai falar a respeito da maturidade, que nós precisamos continuar crescendo. E, meus irmãos, é nessa pegada de figuras, de linguagens aqui, que Paulo vai trazer mais uma figura para a gente começar a entender o que ele quer dizer a respeito das obras e de viver para Cristo. Então ele traz uma figura de um peregrino, de um viajante, de alguém que tem um destino que foi traçado e você precisa chegar nesse destino. Você é um viajante, o crente compreende que ele faz parte desse mundo, mas ele não é desse mundo. E agora ele precisa viver olhando para um alvo, para a sua pátria, que é que ele vai dizer aqui, porque eu e você vamos para lá é o nosso habitat celestial. Então é com essa imagem que ele vai trabalhar aqui, exortando a igreja de Filipos a observar e focar no destino final da sua viagem e não se perder com as coisas terrenas. Então, evidentemente, Paulo destaca aqui, e resumidamente, Paulo vai falar de dois tipos de pessoas. Aqueles que envergonham a Cristo, ou seja, aqueles que são inimigos da cruz, e aqueles, oposto a isso, são amigos da cruz. Aqueles que vivem entendendo que a sua pátria não é aqui neste mundo, mas a pátria celestial. E é nesse texto que nós vamos trabalhar nessa manhã. Então, peço a gentileza dos irmãos não fecharem a Bíblia. E vamos voltar ali para o verso 17, que Paulo começa dizendo assim: irmãos, sejam meus imitadores. Opa, já temos um problema que precisamos resolver aqui, né? Paulo está se achando? Paulo está sendo orgulhoso aqui? Imagine, olhem meus irmãos, olhem para mim como referência e sejam meus imitadores. A gente precisa compreender o que isso que Paulo quer dizer a respeito de chamar os irmãos a serem imitadores de Paulo. A base dessa imagem é a referência a respeito de Cristo. Lembra que 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Pronto. Paulo chama os irmãos a imitarem a Paulo porque Paulo é imitador de Cristo. Paulo vive uma vida buscando cada vez mais, vivia uma vida buscando cada vez mais a imagem de Cristo, ser parecido com Cristo. Então, ele tem essa certeza de que ele está buscando cada vez mais a Cristo e ele pode garantir que os irmãos podem imitar a vida de Paulo, porque Paulo está buscando a Cristo. Então, ele considera esse imitar de Cristo e ele ousa chamar os irmãos também a imitá-lo. E ele é daquele time de que, faça o que eu falo e façam o que eu pratico. Né? Ele não é daquele time, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não. Paulo está certo que aquilo que ele ensina, ele também está vivendo. Ele também está colocando em prática. E eu te pergunto, meu irmão, de qual time você é? Pensa aí. Você é daquele que pede para as pessoas fazerem o que você está fazendo, o que está falando, mas pede para as pessoas fazerem o que você faz? O teu padrão de imagem de Cristo está em você, para você também ser imitado? Você é uma verdadeira referência nos dias de hoje, com tantas pessoas aí, tantos influentes no YouTube, tanta gente ensinando algumas coisas. Será que a gente tem um padrão a ser imitado? Será que você tenta imitar os padrões deste mundo? E Deus salvou Paulo, meus irmãos, com a finalidade de mostrar ao mundo, pelo exemplo da sua conversão, que Deus poderia fazer aquilo que fez na vida de Paulo, poderia fazer nas outras vidas também. Paulo era referência do que Cristo poderia fazer na vida de alguém. Alguém que era perseguidor,
Alguém que matava cristãos se tornou agora perseguido. Se tornou alguém que estava fazendo de Jesus o seu Salvador. Não foi para isso que Jesus te salvou, meu irmão? Para você ser exemplo para as outras pessoas? Não deveríamos ser exemplos para os novos convertidos? Para as pessoas que estão entrando na igreja? Para a tua família? Você não deveria ser esse exemplo para a tua família? Será que as pessoas que estão próximas a você podem te imitar pelo que você faz? Será que as pessoas estão te imitando de uma forma boa? E olha só o que Paulo diz: não só imitem a minha forma de viver, quem eu sou, mas observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. A palavra observa aqui no grego é julguem. Observe, abra os olhos, veja o que está acontecendo. Julguem se as pessoas que estão com você estão vivendo da forma como Cristo deseja. 1 Tessalonicenses 5, 21, 24 diz assim: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Julgai todas as coisas. Crentes estão o tempo todo julgando. Mas veja, meus irmãos, não é um julgar aqui de alguém que não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Até porque, lembra que Jesus nos ensina que para julgar alguém, temos que fazer o quê? Tirar a trave dos nossos olhos. Ou seja, veja como Paulo já tem esse entendimento. Ele chama primeiro as pessoas a imitá-lo, porque ele sabe que ele pode ser referência. Ele tirou a trave dos olhos dele, para que ele pudesse ser referência também. E a partir disso, você também é chamado a julgar, a olhar, a ver como as pessoas estão vivendo, ver se isso é bom, se isso deve ser retido ou não. É uma prática da vida cristã. Meus irmãos, fato é que existem dois tipos de pessoas na igreja. E Paulo já tinha falado nesse capítulo a respeito de duas pessoas, vocês lembram? Que eram exemplos de verdadeiros cristãos? Timóteo e Epafrodito. Ele cita esses dois exemplos. E é esses exemplos aqui que Paulo está dizendo, lembrem daqueles exemplos bons que foram dados. E fato é que na igreja existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que são inimigas da cruz, por outro lado, as que são amigas. É disso que Paulo vai tratar agora na sequência desse texto. Siga comigo ali, porque nós precisamos estar sempre observando o verso 18, pois muitos andam entre nós. E aqui eu quero fazer um parênteses, meus irmãos, porque Paulo não está dizendo que muitos andam lá fora e andam ensinando algumas coisas. Paulo está dizendo que muitos andam entre nós, dentro da igreja, se dizendo cristão, se dizendo crente em Cristo Jesus, estão dentro da comunidade. Muitos se dizendo cristão, muitos andam entre nós. E aqui Paulo está citando provavelmente aqueles cães que ele citou ainda no capítulo 3, chamando aquelas pessoas de cães, aqueles legalistas. Mas também Paulo está falando aqui de certas pessoas que viviam na libertinagem, porque foram salvos pela graça, foram livres pela graça e achavam que podiam viver então na libertinagem da vida. Existiam pessoas ali que se diziam cristãs, conhecedoras da graça, porém as suas atitudes descambavam para a libertinagem. Paulo tinha falado a respeito dessas pessoas um pouquinho atrás, em Gálatas 5,13. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ele sabia que tinha pessoas que eram legalistas, ou seja, não, você tem que fazer isso, mais aquilo, senão você não é salvo. Por outro lado, também tinha aquele que era salvo pela graça e dizia assim: eu sou salvo pela graça, eu não preciso mais viver debaixo da lei. Eu não preciso mais cumprir obras nenhuma, porque eu sou salvo pela graça. E aí viviam na libertinagem, isso que ele vai falar agora a respeito dessas pessoas. Pessoas usando da liberdade para viver os seus prazeres, os seus pecados, achando que agora que eu sou salvo, então eu posso viver do jeito que eu quiser, da forma mais libertina possível. E essas pessoas nós precisamos estar observando. E Paulo quer demonstrar a sua dor ao ver essas pessoas. Olha o que ele diz ali na sequência: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando. Veja, meus irmãos, que Paulo já tinha alertado a respeito dessas pessoas.
Paulo já tinha dito a respeito dessas pessoas, só que agora ele adiciona, faz um adicional aqui. Sobre as pessoas, eu vou falar de novo. E eu digo chorando, por quê? Porque essas pessoas certamente causavam mal dentro da igreja. Essas pessoas certamente envergonhavam a igreja, envergonhavam a cruz de Cristo. Pessoas dentro da igreja vivendo uma vida totalmente dispersa das coisas de Deus. Vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que deveria, da forma como deveria viver. E essa dor que Paulo vai abordar aqui, dessas pessoas que ofuscam o verdadeiro evangelho. A salvação é pela graça, mas uma vez salvo, nós precisamos buscar cada vez mais a santificação, crescer, desenvolver, amadurecer. Pois muito ando entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. Essa é a figura que Paulo traz daqueles que não vivem o verdadeiro evangelho. Essas pessoas são inimigas da cruz. Paulo considera essas pessoas inimigas, não dele, mas da cruz. E aqui está um ponto muito importante, meus irmãos, que como crente, muitas vezes, a gente acha, né, que a pessoa, quando ela está pecando, quando ela está vivendo na vida dela, ela está pecando, de repente, fazendo alguma coisa contra mim, ou às vezes eu crio algum tipo de intriga porque a pessoa está fazendo alguma coisa contra mim. Mas Paulo sabia o tanto de inimigos que ele tinha. Só que ele diz aqui que essas pessoas não eram inimigas de Paulo. Não eram as pessoas que odiavam Paulo, mas eram pessoas que eram inimigas da cruz. Dentro da igreja, nós temos pessoas que são inimigas da cruz. Difamaram a cruz, difamam a obra da cruz, difamam o sangue precioso de Cristo. E esses dois grupos, meus irmãos, que merecem observação nossa aqui, já falei dos dois, do legalista e daquele que é antinomiano, né? Ou seja, é anti a lei, acha que não, porque pela graça agora não preciso mais seguir lei nenhuma. E esses dois grupos existem na igreja. E esses dois grupos ofuscam a cruz de Cristo. E Paulo traz agora uma dura exortação a respeito desses dois grupos, que eu quero me ater aqui também. O primeiro grupo é o grupo da perdição. É o grupo que envergonha a cruz de Cristo. E Paulo diz assim: o destino dessas pessoas é a perdição. O destino dessas pessoas é a destruição. E agora, por isso que eu disse que Paulo traz uma figura de viajante aqui, porque ele está dizendo destino como aquele que está viajando, que está em rumo a alguma coisa, a algum lugar. Ele traz essa figura de um peregrino, no qual eles estão caminhando, essas pessoas que envergonham a cruz de Cristo, estão caminhando para um fim. É essa palavra aqui no grego, telos. Um final. Eles estão caminhando para um fim. E esse fim é a perdição. Muitos não sabem, muitos não percebem, mas eles estão caminhando para esse fim, para esse telos. Para a perdição, o destino final. E ele diz por quê? Porque dessas pessoas, o Deus deles é o ventre. Ou seja, pessoas que são governadas pela barriga, pelo desejo, pela ânsia, preocupados com o prazer, vivendo na sua carnalidade, vivendo na sua sensualidade, comportamentos imoral. É assim que aquelas pessoas estavam vivendo, é assim que muitas pessoas dentro da igreja hoje estão vivendo. É dessa forma que Paulo diz aqui, o Deus deles é o ventre, ou seja, o desejo deles. Eles saciam o desejo deles, a vontade deles. É isso que é importante para a vida deles. E a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, meus irmãos. Paulo está dizendo que aquelas pessoas, elas não só viviam dessa forma, no pecado, mas se gloriavam nisso. Não se envergonhavam, pelo contrário. Se vangloriavam no pecado deles. E é assim que muitos dentro da igreja hoje estão vivendo. Vivendo uma vida de pecado. Vivendo uma vida de prostituição, de miséria na sua vida com Deus, vivendo nos seus prazeres acima de tudo, curtindo as noites,
curtindo os amigos da pior forma possível, falando besteiras, falando coisas que desagradam o nome do Senhor, que envergonham o Evangelho. Pessoas vivendo na libertinagem mais, não só vivendo, mas se vangloriando. Você quer ver como? Postando no Instagram. Se uma pessoa posta alguma coisa no Instagram, meus irmãos, ela não está dizendo que aquilo é ruim. Você vai postar alguma coisa ruim, uma coisa que não é boa para você no Instagram, nas redes sociais? Não, você está apoiando e dizendo assim, olha que alegria onde eu estou. Esse bar, olha que maravilhoso. Essa vida que eu estou vivendo, olha que linda que ela é. É assim que as pessoas estão vivendo. Muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo dessa forma. Vivendo no prazer da sua carne, saciando o desejo da sua carne, não só vivendo debaixo desse prazer, mas também se vangloriando, mostrando para as pessoas. Pessoas vivendo na sensualidade, na exposição do corpo ao mundo, o corpo que deveria ser preservado ao seu marido, à sua esposa, estando aí de bandeja para o mundo, se gloriam naquilo que deveriam se envergonhar. É assim que é no carnaval, meus irmãos. E o pior de tudo é ver crentes aproveitando, né? Vivendo os seus prazeres no carnaval, e aí chega na sexta-feira santa, não come carne porque é pecado. Passa o ano inteiro traindo o marido. Passa o ano inteiro traindo a esposa. Passa o ano inteiro vivendo uma vida carnal. Ah, mas hoje eu não vou comer carne porque é pecado. Hipocrisia. Mas pessoas dentro da igreja vivendo dessa forma. Se gloriando naquilo que deveria se envergonhar. Pense, meu irmão, na sua vida. O que você tem tido orgulho? Do que você tem tido orgulho? O que você tem postado nas redes sociais? Aquilo é motivo do seu orgulho. Se o teu prazer está estampado no Instagram, seu prazer carnal está estampado no Instagram, meus irmãos, sinto lhe dizer, mas você faz parte dessa categoria que Paulo diz aqui, daqueles que envergonham e são inimigos da cruz de Cristo. Visto que essas pessoas, na sequência do texto, só pensam nas coisas terrenas. Pronto. Paulo põe aqui onde está o coração dessa pessoa que está dentro da igreja, em vez de estar com o seu coração voltado para as coisas do céu, do reino, estão voltadas para as coisas terrenas. Paulo está dizendo aqui dessas pessoas que se comportavam como se vivesse aqui na terra e nada mais existisse. Essas pessoas que estão vivendo aqui como se só existisse essa vida e não existisse mais nada depois dela. É assim que muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo. Como se seu Deus, como se sua vida fosse limitado a esse tempo terreno, a essa vida aqui na terra. Priorizando os prazeres da carne. Crentes brincando com Deus. Onde está empregado a maior parte do seu tempo, dos seus pensamentos? Queria que vocês abrissem Colossenses capítulo 3, meus irmãos. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja que praticamente é aquilo que nós estamos estudando aqui nesse texto. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é essa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo,
quando vivias nela. É assim que vocês viviam. É assim que vocês priorizavam os prazeres da vida de vocês, vivendo em prostituição. Era assim que nós vivíamos antes. Mas nós não somos mais dessa terra, desse mundo, dessa pátria. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo diz agora. Verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscenas do vosso falar. E aí ele vai seguindo. Voltando para o texto, meus irmãos. Paulo está dizendo que esses inimigos da cruz, eles vivem pensando nas coisas terrenas, priorizando os prazeres da carne. Os que vivem para este mundo estão procurando exatamente isso: comida, procurando o prazer, vestimenta, honra, conforto, acima de tudo. Só que Paulo reforça o destino dessas pessoas. E o destino delas é a perdição. Qual é o seu destino, meu amor? Meus irmãos, de acordo com o que você está vivendo? O que você está priorizando na sua vida? Para onde você está sendo levado? Nessa viagem, nessa caminhada, para onde você está indo? Cristãos que buscam coisas terrenas se tornam inimigo da cruz. E agora, meus irmãos, Paulo vai fazer um contraste dessa vida mundana, um contraste com aquele que é verdadeiramente crente, cuja sua mentalidade não está aqui na terra, mas está no céu. Aquele que está trajetando, aquele que está andando nessa viagem, nesse trajeto, para o reino celestial. E ele vive, ele anda, ele caminha sabendo o seu objetivo, sabendo onde ele vai chegar, seu destino celestial. Então ele vive de acordo com o seu destino. E é isso que Paulo vai falar no verso 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o destino, esse é o trajeto da vida do crente. Esse é o trajeto, esse é o destino que nós deveríamos estar perseguindo, seguindo cada vez mais. Vejam como tudo, meus irmãos, faz parte dessa perspectiva da vida do crente. Para onde você está olhando? Onde está seu alvo? São as coisas terrenas? São as coisas do céu? Você vive ainda como velho homem? Ou você vive a nova vida, tirando aquela roupa do pecado e vestindo a roupa da fé? E por essa fé nós enxergamos a nossa pátria. Você faz parte dela? Dessa pátria celestial? Pátria aqui é politeuma no grego, que significa comunidade. Da onde você faz parte? Lembra de Colossenses 3:2 que nós lemos? Pensai nas coisas do alto e não das coisas que são aqui da terra. Eu e você, meus irmãos, crentes em Cristo Jesus, não olhamos mais para as coisas terrenas. O nosso olhar está para o alto. O nosso olhar está no céu, onde nós viveremos eternamente com Cristo, e Ele é a nossa referência. O céu é a nossa referência de como nós devemos viver, porque nós não fazemos parte mais desse local, mas da pátria celestial. Não vivemos mais como cidadãos dessa terra, mas cidadãos do céu, esperando ansiosamente pelo Salvador. É isso que Paulo diz. Aqueles o qual a pátria está nos céus, e de lá vem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É assim que o crente vive, nessa pátria celestial, aguardando a volta de Jesus Cristo, ansiosamente aguardando pela vinda do Salvador. Meus irmãos, só quem vive nessa pátria celestial, só quem tem a mente voltada e olhando para o céu, é quem aguarda esperançosamente, ansiosamente pela volta de Cristo. Mas quem não vive nessa pátria celestial, quem não tem seus olhos voltados para a pátria celestial, quem tem os olhos voltados para a pátria terrena, certamente não espera a volta de Cristo. Certamente não é isso que está aguardando. Aqueles que estão vivendo como cidadão do céu anseia pela volta de Cristo. E o verso 21, a consequência daqueles que são amigos da cruz, daqueles que são amigos de Cristo. Verso 21, a esse, por causa do sangue, o Salvador, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação. Ou seja, Paulo está instigando aqui os filipenses ainda mais a voltar sua mente para o céu. Porque quando Cristo voltar, Ele nos levará com Ele
Volte seus olhos para o céu, para Cristo, porque quando Cristo voltar, Ele vai trazer a transformação completa do nosso corpo. E essa vontade, esse desejo, às vezes, de pecar, ele já não vai mais existir. Por isso que a nossa luta é agora, mas na vida eterna nós não teremos mais isso. Nós não precisaremos mais lutar contra isso. No dia em que não haverá mais dores, sofrimentos, não haverá mais esse desejo carnal pecaminoso. Porque tudo será restaurado, inclusive cada um de nós. Restaurado para quê, Henrique? Paulo vai dizer, para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, seremos igual ao corpo de Cristo, glorificado, santificado. Eternamente viveremos perfeitamente livre do pecado, sem precisar lutar contra a carne, que tudo será restaurado, assim como Jesus. Nós seremos também restaurados. Uma nova vida, um novo corpo. Não haverá mais esse sofrimento. Essa é a recompensa, meus irmãos, daqueles que não vivem olhando para as coisas terrenas, mas que têm seus olhos voltados para o céu. E tudo isso, meus irmãos, será feito, Paulo vai finalizar aqui, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Ou seja, nós podemos ficar tranquilos e certos de que isso vai acontecer, porque ele está dizendo aqui que da mesma forma como todas as coisas estão sob os cuidados de Cristo, e todas as coisas estão subjugadas em Cristo, e Deus tem o controle, e Cristo tem o controle sobre todas as coisas, por meio desse poder, eu e você seremos restaurados por Cristo. Por meio desse poder de Cristo, eu e você seremos glorificados. E viveremos eternamente com Cristo no céu, para a honra e para a glória dele. Visto que esse mundo foi criado por ele, e todas as coisas estão sob o cuidado dele, subordinado a ele, pertence exclusivamente a ele, assim a nossa vida pertence completamente ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Meus irmãos, eu quero finalizar capítulo 3 aqui, só fazendo essa retrospectiva, e veja como é maravilhosa a palavra de Deus, especialmente aqui nesse capítulo que nós estudamos. Veja que Paulo, como um contador, alguém que faz cálculos, ali do verso 1 ao 11, ele descobre os novos valores, os novos lucros, que não era o trigo, que não era toda a vida dele que ele viveu, achando que estava fazendo certo, não era a circuncisão, não eram as boas obras, não era o fato dele ser de uma descendência de Benjamim. Ele fala disso. Mas ele descobriu um novo lucro. O lucro era abrir mão de tudo isso e ter fé em Cristo Jesus para ser salvo. Esse foi o desenho que ele nos trouxe. Depois, na sequência, ele traz um desenho de atleta, a partir ali do verso 12 até o verso 16. Ele nos revela o prêmio da vida eterna, como se crentes estivessem vivendo numa maratona, que ele precisasse seguir, precisava correr, não poderia olhar para trás, tinha que seguir em frente. Esse era o objetivo do crente, nessa maratona, nessa corrida para o prêmio eterno. Paulo traz essa imagem, e hoje, que nós estudamos, Paulo trouxe essa imagem de viajante, aquele que tem o seu olhar, a sua visão para o alvo. Ele é um viajante, ele é um peregrino aqui nesse mundo. Nós somos, eu e você somos viajantes neste mundo, porque nós não pertencemos mais a este mundo, mas à pátria celestial. E esse é o apelo que Paulo faz no capítulo 3, para que todos nós tenhamos plena clareza de como nós devemos desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, como nós devemos seguir a nossa carreira cristã. Os irmãos, são exemplos práticos, que se você não colocar em prática, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Você não está vivendo aquilo pelo qual Deus te chamou a viver. Porque são exemplos práticos. Para resumir, esses exemplos práticos aqui que nós aprendemos hoje, qual é o modelo que você está seguindo? Quem é o seu padrão? Seu exemplo? Em quem você está se inspirando para viver seu cristianismo, para viver sua fé em Cristo? E mais, qual modelo você está sendo do cristianismo, da cruz de Cristo? Está sendo modelo dos inimigos da cruz ou daqueles que anseiam pela pátria celestial?
Meus irmãos, o modelo do mundo é justamente priorizar tudo aquilo que atrai, que satisfaz o exterior. Mas tudo isso passa. 1 João 2,17 diz assim: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Observe, abre os olhos, olhe para a sua vida, julgue primeiramente a si. Olha como você está vivendo. Você está sendo exemplo para os que estão ao seu redor, daqueles novos convertidos. Você está sendo considerado padrão de vida, um padrão de cristão, vivendo em santidade. Em qual categoria você está, meus irmãos? Essa pergunta é para você. Responda a ela. Dos inimigos da cruz ou dos amigos da cruz? Hoje, a sua vida em qual está? E se ela está como inimigo da cruz, você ainda tem a chance de voltar a ser um verdadeiro cristão, aquele que olha para o céu, que vê o céu a sua pátria e precisa viver de acordo com a sua pátria. De qual categoria você está? Qual categoria você é? Os que buscam prazeres terrenos como se não houvesse o amanhã, saciando os prazeres da carne? Ou você é daqueles que aguardam a volta do Salvador ansiosamente, vivendo como cidadãos não deste mundo, mas da pátria celestial? E esses serão glorificados. Jesus, que Paulo diz aqui, por meio de Jesus, terão um corpo totalmente restaurado, como o de Cristo, sem mancha e sem pecado. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos garante que ali no céu, onde nós viveremos eternamente com Cristo, nós descobriremos e veremos, perceberemos que abrir mão dos prazeres carnais, abrir mão das coisas terrenas, valeu a pena. Ali no céu, na pátria eterna, nós olharemos atrás e veremos que tudo isso aqui não tem valor algum, mas que no céu a gente vai ver que valeu a pena abrir mão dos prazeres dessa carne para viver o eterno, para viver as coisas do reino. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.